Telão para mim, João 6, está aqui, ó. Está aqui o texto da minha mensagem, aqui abertinho na minha Bíblia, não pus a mão, ó. Não planejei nada, eu não programei nada, é Deus. João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Versículo de 1 a 15. Uau, estou empolgada, gente, estou empolgada com a palavra dessa noite. Estou empolgada com a palavra. E algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que tinham realizado nos doentes. Olha aqui. As pessoas, elas seguem não o que elas ouvem. O que elas ouvem gera a sua fé. Mas muitas vezes, uma palavra, ela leva um tempo para surtir um efeito na vida das pessoas. Concorda comigo? Você tem que falar, refalar, falar de novo, explicar de outra maneira e explicar de novo. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando você ensina pela palavra, existe um processo de aprendizado. É um processo natural. 6 vezes para você acreditar e 21 vezes para você tornar aquilo a tua verdade. É um processo natural de aceitação na nossa mentalidade. Mas quando você vê, é na hora. Na hora. Na hora. Quando você ouve um testemunho como o da Tati, acontece alguma coisa com você na hora. Ela tirando maionese, a maionese crescendo na panela, ela não ouviu, ela viu. Ela viu. Quando a gente vê uma pessoa como o Alexandre, ser livre, não precisa pregar. Ninguém precisa falar de Jesus. Ali está a glória de Jesus. Ali está algo que virou da água para o vinho. Não precisa pregar. As pessoas veem a transformação. A transformação e o milagre que Cristo quer que a gente proclame, não são apenas palavras, não é apenas o evangelho do conhecimento humano, da teologia, da exegese, da hermenêutica, do grego, do latim. As pessoas seguem quando elas veem resultados, seguem, corre atrás, porque o que você vê é automático. Levanta a tua mão aí, eu profetizo em nome de Jesus, que as pessoas vão ver milagres na sua vida, que as pessoas vão ver você fazer milagres em nome de Jesus. Eu declaro que a tua família vai te seguir, teus amigos vão te seguir, não apenas pelo que você fala, mas pelo que flui através de você. Amém? Diga, eu sou um agente de milagre. Em mim está o Espírito Santo. Em mim habita o poder de Deus. Eu sou um milagre caminhando, uma fonte de milagre. Então olha lá, ó. Então subiu ao monte, versículo 2, volta lá onde eu estava, por favor, não passe sem eu terminar. E milagrosas e tinha realizado em muitos doentes. Vamos para o versículo 3 agora. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Pode ir para o 4. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova,
pois já tinha em mente o que fazer. Para aí. Fica quieto aí. Não me põe no próximo versículo. Segura a onda aí. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ele ia fazer. Quantas perguntas o Espírito Santo faz a nós? Simplesmente para nos pôr à prova. Jesus olha aquela multidão, Jesus olha aquela gente sentada pela colina, criança, mulheres. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque não se contava, só contava homens. Deveria ter perto de umas 10.000 pessoas sentadas ali. Consegue imaginar? No meio do nada. Jesus sentado em cima da montanha, olhando aquela multidão chegando, e ele olha para Felipe. Onde é que nós vamos comprar pão para dar comida para esse povo todo? Como é que eu vou pagar todas essas contas? Como é que eu vou sustentar essa criança, essa gravidez agora? Como é que nós vamos conseguir? Quantas perguntas vêm a nós e Deus já tem a provisão preparada? Jesus já tinha a provisão preparada. Eu quero dizer para você, Jesus já tem a provisão preparada para você. Jesus já tem a provisão preparada para você, para tudo quanto está acontecendo na tua vida e tudo quanto vai acontecer. Ele já tem em mente como que Ele vai fazer. Vira, próximo. 7. Felipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para cada um recebesse o seu salário. Quase o salário de 2 anos ali. Um pedaço. 200, mesmo que tivesse 500 denários, ou 1.000 denários, aonde ia ter uma panificadora, naquele tempo, capaz de produzir pão para 10.000 pessoas matarem a fome? No meio do deserto. Felipe puxa a lógica. A mentalidade de Felipe não era a mentalidade de Jesus. A nossa mentalidade, muitas vezes, ela, se não transformada, nós vemos Felipe na nossa mente. Mas nem 2.000 reais, nem 20.000 reais, nem 2.000 reais, nem 15.000 reais, nem 30.000. Não dá. Isso é impossível. Essa é a mente caída, falando com a mente de reino, com o rei. Não era com a mente. O rei que nos dá a sua mentalidade. Nem 20 denários tem. Não conseguimos comprar. Segue o texto, olha aí. Outro discípulo chamado André, que é irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz que é prudente. Vou seguir Jesus, os milagres são grandes, eu sei que demora, o culto lá não é de meia hora, leva 2 dias. Então, Jesus fazia culto muito mais longo do que eu. Ele, pessoalmente, em vida, se passava 5 dias aqui com ele e não ia embora. Eu só represento ele, eu fico um pouquinho a mais, porque a gente tem aquela sede que as pessoas saiam abençoadas. Né? Mas Jesus, ele já levou 5 pão de cevada e 2 peixinhos. E daí vem a mente. E aí vem a mente. Mas o que é isso para tanta gente? Eles procuraram o que tinha. Só tem esse garoto aqui, ó. Procurei, achei 5 pão e 2 peixes, pãozinho de cevada. Né? O outro diz, mas nem 200 denários compra comida para todo esse povo. Olha, comenta, as mentes caídas conversando. Olha as mentes destruídas conversando. A mentalidade da cebola falando aí. E aí Jesus Cristo faz o quê? Versículo 10. E disse Jesus, mande que o povo se assente. Havia grama naquele lugar. Então, senta. Você sabe que essa posição de se assentar é uma posição espiritual de descanso?
não se agita. Jesus está sentado no trono à direita do Pai. Você sabia que Jesus não vai fazer mais nada? Jesus não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele está em posição de descanso. Quando você se assenta, você tira os pés de sobre as tuas pernas e repousa sobre a cadeira. Estica teu pé aí. Olha aí. Você está em descanso. Você sabe que muitas vezes a gente corre de um lado para o outro, correndo atrás de sustento, correndo atrás de lógica, ou quando a única coisa que Deus pede para a gente é que a gente se assente nele, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós ressuscitamos em Cristo Jesus e nós fomos levados a sentarmos nele, nas regiões celestiais. Sentados significa que descansando em Cristo. Milagres quem faz é Jesus. O poder de Deus habita em nós. Tudo que Jesus conquistou já está pronto. Não tem mais por que você ficar que nem um doido, correndo de um lado para o outro. A ordem de Jesus para cada um que está aqui é descansa. Descansa. Talvez as perguntas de André e as perguntas e indagações de Felipe ainda façam parte da sua mente. Como? 200 denários não dá. O que é o que nós temos aqui para a gente pagar tudo essas contas? Só tem 5 pão e 2 peixes. Isso não vai conseguir pagar as contas do mês. Isso vai gerar minha falência, meu fracasso. Eu nunca vou conseguir sair desse meio. Vou ficar rodando nesse deserto. Essa é a mente de André e Felipe. Jesus já tem em mente como tirar a gente desse lugar. Mas aqui tem um segredo dentro desse texto bíblico espetacular. Primeiro, tem segredos. Primeiro, Jesus já tem em mente o que fazer. Eu vi um Reels no Instagram. Quem é o meu Deus? Aonde está o teu Deus? É um riozinho no Instagram. Aonde está o teu Deus? A mulher virou assim: no controle de todas as coisas, como sempre esteve. Top, hein? Aonde está o teu Deus? No controle de todas as coisas, como sempre esteve. Aonde está o meu Deus? No controle. Felipe, olha, não tenho o que fazer, perdi o controle, não tenho como alimentar esse povo todo. André, o que é isso aqui? Perdeu o controle. Jesus já tinha, diga assim, Jesus já tem em mente. Ele só está esperando eu me assentar. Quem é? Preste atenção no que a pastora está falando. Sabe que ele está no controle. Sabe que ele não vai deixar um embaixador envergonhado na terra. Olha que coisa interessante, eu vou falar para você. O que é ser embaixador? A Bíblia diz que nós estamos no reino, e falamos do rei, e falamos da mentalidade desse reino, de que tudo é conquistado, que tudo já foi pago, que tudo está disponível, que nós temos direito de usufruir. Mas como nós somos vistos nessa terra pelo reino dos céus? Como embaixadores. Consegue entender aí? O que é um embaixador? Nós temos que entender isso, para eu seguir a leitura aqui. Nós temos que entender o que é ser um embaixador. O que implica em ser um embaixador? Significa que eu, Ingrid Freitas, sou embaixadora do reino de Deus. Significa que eu estou hoje morando numa embaixada do reino, e o lugar aonde eu moro, o lugar aonde está a minha casa, não pertence ao Brasil. Porque a casa do embaixador é território de outra nação. Sim ou não? Sim ou não? Então, essa igreja é uma embaixada.
É aqui que as pessoas vêm buscar o visto, porque isso aqui é chamado porta do céu. Você está dentro da porta do céu. É aqui que é liberado o visto para você passar a eternidade. É aqui que é liberado o carimbo. É membro do corpo de Cristo, está congregando, é fiel a Deus, ganha almas para Jesus. Aqui é uma embaixada. Lá na minha casa é a casa do embaixador. Aqui é a embaixada. Aqui é onde tem um monte de gente trabalhando, para quê? Para que as pessoas sejam inseridas no reino do céu, sim ou não? Sim. Opa, então quem sustenta a embaixada? Tem o embaixador, tem a embaixada, mas a embaixada, esse quadrado que está aqui, esse quadradinho que está aqui, né, templo, esse, por que Deus não põe os pés na terra? Deus não põe os pés na terra, porque Ele não põe os pés no território que não é dele. O que Deus tem aqui na terra é a embaixada dele. Ele não pisa onde o diabo está fazendo festa. Ele não pisa onde Satanás está, mas nos pés dele, a Bíblia diz que está aqui, ó, na sua embaixada. E quem assina é ele. Caraca, presta atenção. Quem sustenta essa embaixada? O Brasil? Não. O reino a quem ela pertence. Por isso que ficou fechada durante 5 meses e não atrasou um dia de aluguel. A embaixada é sustentada. Então diga assim: eu sou embaixador. Eu sou representante de um reino. Deus me sustenta. Imagina um embaixador ansioso, porque está vendo a situação do governo brasileiro. O embaixador de Israel no Brasil, angustiado, porque subiu o preço do feijão no Brasil, do açúcar. O embaixador de Israel, uma das nações mais ricas e poderosas do mundo, tendo enxaqueca de madrugada, porque foi abastecer o carro, e a gasolina subiu, quanto que está agora? 7,30, e ele não dorme. Santa Catarina já chegou a 8, e isso não é culpa de governo, isso é a guerra que está lá em cima, e muitas coisas mais ainda vão subir. Porque se prepare e ore, porque quem fornece adubos e produtos químicos para todas as plantações do mundo é a Rússia. Significa que podemos ter uma alta de comida violenta, porque não teremos como manter as nossas plantações fluindo sem a química que precisa ser colocada. Ureia. Então está aí, ó. Jeová. Mas tudo bem, você já consegue imaginar um embaixador desesperado? Você já viu se por acaso, o que pode acontecer se de repente alguém passar na embaixada, metralhar a embaixada e matar o embaixador? Guerra. Porque se jogar uma pedra dentro da embaixada, o reino que a representa se movimenta. Eu ainda estou trabalhando mentalidade de reino em vocês, para me seguir na minha mensagem. Significa que tome muito cuidado quando você abre a boca contra embaixadores do reino. Toma muito cuidado quando você pega a pedra para jogar embaixador, sem saber o que tu está fazendo, porque existe um reino que se movimenta em defesa. Nós temos defesa, você tem defesa, você é o embaixador, você é o representante do reino, não vá se defender. A diferença entre a minha embaixada e a embaixada dos Estados Unidos, que a minha embaixada tem um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo tem sob controle.
Ele já tem em mente como vai tirar você dessa situação. Ele já tem uma estratégia em mente como vai levantar você a outro nível. E quando o inferno se levanta contra nós, anjos começam a ser enviados do céu. Desculpa aí. Faz assim você também. Se ajeita. Arruma aí. Olha para quem está do teu lado. Desculpa aí. Não é orgulho. Diga para ele, não é orgulho. É a minha identidade. Descansa. Quem cuida de você não dorme. Como é que é? Não é essa a música? Descansa. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te... Misturei tudo e todo mundo veio comigo. Vamos aplaudir nós que nós somos top. 2 em 1. Negócio de cantar uma música de cada vez. Nós junta tudo e faz a nossa. Não é? Diga assim, descansa, meu irmão. Deus está vendo. Ele está vendo. Ele está no controle. Diga para quem está do teu lado, está no controle. Só não deixe a mentira entrar no teu coração. Aonde você tem que permanecer? Sentado. Procura o texto para mim, Samuel. Sente-se em Deus, sentado em Deus nas regiões celestiais. Ressuscitamos em Cristo e nos assentamos nas regiões celestiais. Segue o versículo 11. Olha lá. E todos se assentaram. Eram cerca de quantos homens? 5.000, fora mulher, fora criança. 5.000 homens. Pronto, mais um. Vamos lá? Então, Jesus tomou os pães. Oh, meu Deus, como eu te adoro. Então, Jesus pegou a maionese. Efésios, deixa aí, depois que eu falar dessa aqui, você prepara aí, Júlia. Efésios 2:6. Então Jesus tomou os pães. Quando a gente toma algumas coisas na mão, a gente toma para reclamar. Trabalho, no final das contas, meu olerite, 5 pão e 2 peixes. Não dá para nada. 5.000 contas para pagar, e eu com 5 pão e 2 peixinhos. Engraçado que a gente não reclama sentado. Estou fazendo tudo, o meu melhor. Eu sirvo na igreja, eu prego, eu sigo Jesus até o deserto. E olha aqui meu olerite, olha aqui o movimento do mês. 5 pão e 2 peixes. E a conta? 5.000 só para os homens, fora o que eu estou devendo para as mulheres e para as crianças. Quando que Deus vai olhar para mim? Eu escuto a pastora pregar naquela igreja, mentalidade de reino, mas está aqui, ó, olha aqui, ó, 5 pães e 2 peixes, só isso que eu tenho, ó. Viu? E reclama para um, e reclama para outro, e reclama para outro, e sai contando para todo mundo os 5 pães e 2 peixes. Sim ou não? E o que Deus disse? Senta, sossega, eu já tenho em mente o que eu vou fazer.
Senta, sossega, descansa. Agora, essa lição que está aqui nesse versículo pode mudar a tua história e pode mudar a tua vida. Você sabe que às vezes Deus, Ele nunca vai dar tudo. Ai, Jesus. Quando eu vou passeando por aqui na Bíblia para tentar te fazer entender. Quando Deus deu aos talentos para as pessoas, Ele não deu tudo. Ele deu para um talento, deu para outro 2 talentos, deu para outro 5 talentos. Só que a potência de cada um deles era dobrar. Deus nunca vai entregar para mim tudo. Ele me entrega uma porção. Porque eu sou como Deus. Ai, meu Jesus, o Espírito Santo está aqui. Ai, Ele está aqui. Eu senti agora o cheiro dele ali. Meu Deus do céu, Ele está aqui. E eu sou como Deus. Se eu sou como Deus, eu tenho o poder da palavra e da multiplicação. O que aconteceu com o de um talento? O que ganhou um talento disse: temi, porque sei que o Senhor é um Senhor brabo, que colhe onde não planta, e tive medo, enterrei o talento. O outro disse: Senhor, tu me deste 2, está aqui, estou te devendo 4, devolvendo 4. O outro: olha, o Senhor me deu 5, e eu estou te devolvendo 5. E Deus entrega uma sentença, e disse àquele que tem 1, pega aquele que não tem, e dá àquele que tem, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Por isso que você vê muitas vezes, a igreja grande tem mais gente, a igreja pequena a pessoa sai, porque não multiplica. Tudo que você não multiplica de conhecimento, estanca. Tudo que você não multiplica de trabalho, estanca. Se você não cresce, estanca. Então Deus deu para você um coeficiente para que você multiplique. Ele te deu um tanto na embaixada para que você entenda quem você é e multiplique. Agora, como flui a multiplicação? O que temos que fazer para multiplicar? Qual é a atitude que pode fazer com que as bênçãos de Deus se multipliquem na minha vida? Porque tem gente que pega pouco e termina com nada. Mas Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. E Ele alimentou 5.000 pessoas, homens, mais mulheres, mais crianças. Aproximadamente umas 15.000 pessoas, o pastor está falando aqui. E sobrou 12 cestos. Nós vamos ler o texto para frente. 12 é o número do governo, domínio. 12 cestos. 12 cestos. Então preste atenção, está me ouvindo aí? Vamos lá. Eu tenho o coeficiente da multiplicação. Deus nos dá semente para transformar em florestas. Lembra que eu ensinei sobre a laranja? Tem gente que só vê um suco de laranja. Tem gente que vê uma laranja para chupar. Mas tem gente que enxerga o potencial da laranja e começa a plantar um pomar. Depende do que você vê. Jesus não viu os 5 pães e 2 peixes. Ele viu uma multidão saciada. Deus fez isso com a nossa irmã Tati hoje pela manhã. Isso significa que não foi só lá. E se ela tiver ousadia e continuar se levantando, 2,5 kg vai vender 4, ainda vai alimentar a sua família e ainda vai sobrar para comer na semana. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos que repreender a Satanás, mas o coeficiente da multiplicação está aí, ó.
Qual que é o contrário de murmuração? Qual que é o contrário da murmuração? Tem gente que murmura e tem gente que agradece. Mentalidade de reino, em tudo dá. Mentalidade caída, de tudo. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e reclamou. O que você tem feito quando recebe seu olerite? O que você tem feito quando o movimento do teu mês na tua empresa não é aquilo que você esperava? A mentalidade caída reclama mais 6 meses de fracasso. Mas aquele que diz, 5.000 homens para pagar, 5.000 mulheres para pagar, tenho 5 pães e 2 peixes, graças eu te dou, vou repartir um pouquinho para pagar esse, um pouquinho para pagar aquele, e a coisa começa a sair, 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 aleluia! Fecha o balanço da igreja no final do mês, olha lá, o que vamos fazer? Às vezes eu vou e gasto mais ainda. Eu digo, isso aqui não é a minha realidade. Eu vou arrumar aquilo lá. Eu vou consertar aquilo lá. Vamos arrumar aquela parede que está suja lá, vamos pintar. Vamos consertar aquela porta que está estragada. Vamos fazer tal coisa. Por quê? Porque eu sei que aquilo não é a realidade. E o que acontece? Começa a fluir. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Senhor. Sabe o que está precisando para você começar a enriquecer? Aprender. Pode. Ano passado, quando eu comprei meu carro, eu vi mais ou menos 3 meses que eu tinha comprado ele, até contei para você, fui sair do estacionamento da minha empresa, uma carreta bateu nele. Não bateu, deu uma arranhada na frente dele, quebrou ali o paralama dele, quebrou para-choque, lanterna. E as pessoas da minha empresa que trabalhavam lá faziam mais ou menos uns 10 anos a 15 anos da empresa, me disseram, cara, você vai ter que arcar e vai ter que pagar. Porque aqui nessa empresa, eu nunca vi a empresa ajudar alguém dessa maneira, né? Pagar por causa desse acidente. Eu falei, então tá bom, né? E naquele momento eu estava muito triste. Eu entrei no meu quarto, fui orar e agradeci a Deus. Falei, Deus, eu não tenho dinheiro para arrumar. E eu sei que vai ser caro, porque o estrago foi grande. E eu falei, Deus, graças eu te dou pelo dinheiro, porque eu não tenho condição, né? E no outro dia na empresa, eu contei para outras pessoas da empresa e falaram, cara, de verdade, eu nunca vi a empresa pagar isso para alguém. E 2 dias depois, meu gestor mandou mensagem no meu celular privado. E eu nunca tinha conversado com ele. Ele falou, a empresa vai arcar com o custo, a gente vai pagar para você, e eu queria trocar a lanterna do meu carro, colocar, máscara negra nele, uma lanterna diferente, tal, custava mais caro. E eu consegui colocar essa lanterna, consegui polir o carro, consegui fazer tudo o que eu queria para ajeitar ele, e ainda a empresa pagou tudo para mim. E o que é que você disse? Graças eu te dou pelo que eu não tenho. Esse é filho da pastora Ingler. Graças eu te dou pela provisão. Graças eu te dou. Olha para quem está do teu lado assim, você agradece ou você reclama? Você tem mentalidade de reino ou mentalidade escrava? Aonde está o seu Deus? Pergunta para ele, onde é que está seu Deus? Repete para ele, o meu está sempre no controle. E quando ele me pergunta,
Repete para o teu irmão aí. Diga, meu Deus está sempre no controle. E quando ele me pergunta, está me pondo à prova. E se for reprovado, vai comer 5 pães e 2 peixes só e vai morrer de fome. Olha para mim, presta atenção, estamos na Bíblia. Então, ponha lá o Efésios 6, 2 para mim. E depois nós voltamos para os... Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez trabalhar e nos fez ficar louco e nos fez ficar desesperado. Tira o pezinho do chão. Diga, Deus quer eu soltando o peso nele. Vamos para frente um pouquinho. Em Cristo Jesus. Vai para o 7. Para mostrar em 2022, no mês de abril, no maio, já estou atrasada, no dia 8 de maio de 2022, a incomparável pobreza, miséria, escassez, falência da sua... Diga para o teu irmão que está do teu lado, hoje eu estou por crime. Olha lá, diga, incomparável, nem Salomão, em toda a sua glória, dá para comparar a riqueza na qual eu estou sentado. Tira o pé do chão, homem. Estou sentado em Cristo. Vamos lá. Para que Deus fez assentar em Cristo? Para mostrar, diga, estou sentado em Cristo. Dando graças. Eu não estou de pé, murmurando. Eu estou sentado em Cristo, dando graça. Porque a partir de hoje, 8 de maio de 2022, todas as pessoas não vão me ouvir, vão me... Você sabe que muita gente vem me ouvir, não porque eu falo, mas pelo que me viu? Pelo que viu? Nossa! Você viu? Vi. Daí vem ouvir. Olha lá, ó. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, termina lá. Volta tudo, volta desde os 6. Volta desde os 6. Você vai ler agora. 1, 2, 3. Deus. Segue o 7.
Segue. Quer que eu explique? Você está sentado lá, não é por conta do teu esforço, nem do que você pode fazer, mas é por um presente que Deus te deu. Não é o teu esforço. Lê o próximo versículo. Versículo 10 eu fecho aí. As quais? Estou sentado. Quem não estiver sentado em posição de descanso, não verá a glória de Deus. Diga, estou sentado na riqueza. Sentei na riqueza. Descansei na riqueza que me foi entregue por um presente, não por mérito, mas eu estou nela, em Cristo Jesus. Volta o texto bíblico que eu estava lendo lá. Lá na multiplicação de João, capítulo 6, versículo de número, qual que é agora? Tchan, 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 tchan. Espera um pouquinho. Depois, volta para o 11. Volta. Então Jesus tomou os pães. Então a Ingrid pegou o dinheiro. A Isabel pegou o salário. Pastor Sandro pegou o movimento. O Keitson recebeu o seu salário. E deu graças. E só dá graça e não repartir, não tem multiplicação. Vai ficar uma música. Tem que agradecer e repartir. Jesus deu graça e colocou na mão de quem? Gente, entenda. Algo muito forte nós estamos ensinando aqui. Só dar graças e não entregar para os discípulos servir o povo. Dar graças e entregou aos seus discípulos para que alimentasse o povo. Você está recebendo uma palavra que está alimentando a tua alma. Dê graça por ela. Quem está aprendendo aí? Quem está aprendendo aí? Levante a mão, balança a mão assim, eu estou aprendendo. Essa palavra, para chegar até você, algumas pessoas deram graças e repartiram seus dízimos e suas ofertas, para que essa porta estivesse aberta para a tua chegada. A gente quer dar graças, mas Deus, Ele não faz nada para eu morre, vive nós. Se viu que o eu está no meio de Deus? No meio. O projeto de Deus engole o nosso eu. Porque Deus quer nos prosperar. Para alimentar a outros. Esta palavra que hoje está te alimentando, este pão vivo que desceu do céu, que hoje está chegando em você, ele precisa ser sustentado, patrocinado, para que se achegue a várias nações do mundo. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Amém.
Se você dá graças e come tudo, você não vai ver a multiplicação completa, porque é dar graças e dar. Pegou, Sandra? Quando você dá graças pelo que você tem, olha a multidão e reparte, o que acontece? Aquele garoto ofertou tudo que ele tinha. Aquele garoto, ele ofertou tudo que ele tinha, João Pedro. Ele ofertou os 5 pães e os 2 peixes. Ele deu tudo que ele tinha. Ele não perguntou se Jesus ia devolver, se ele ia ter pão para comer, se ia faltar para ele. E repartiu entre aqueles que estavam sentados. Tanto quanto queriam, até se fartar. E fez o mesmo com os peixes. O povo comeu até se fartar. O garoto começou a ver a multiplicação na mão dele fluindo. Se os 5 pão foi semeadura do garoto, para quem ficou os 12 cestos? Vamos seguir? Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Desperdício impede a bênção de Deus na sua vida. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aquele que tinham comido. Tem mais um? 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Veja bem, quando eu comecei meu ministério, eu não tinha credibilidade. Eu pregava e eu acreditava no que eu pregava. Mas as pessoas não acreditavam. Porém, contudo, todavia e entretanto, me viram levantar peixes, me viram levantar pães, me viram fazer milagres, e hoje me reconhecem como profeta. Não é o estudo e nem o título que vai te firmar como pastor, como evangelista, como profeta. São os sinais que te acompanham. Você quer ter autoridade para ganhar a sua família? Sente-se em Cristo. Dê graças. Sirva o reino. E os milagres vão começar a despencar na tua cabeça. E a autoridade de um profeta, de um homem de Deus, de um embaixador de Cristo vai começar naturalmente a ser notada pela sua família. Quem está entendendo aí? Diga: o que Jesus preparou para um, preparou para todos. Todos têm direito. Você vai reclamar? Pergunta para o teu irmão aí do lado. E aí? Reclamar ou abençoar e repartir? O reino de Deus, como qualquer reino, tem direitos e deveres. Como qualquer reino. É um reino. Eu não posso ser curitibana e não pagar o imposto da minha casa.
Vai entrar em dívida ativa, vou perder minha casa. Ou não perde? Perde. Eu não posso ser curitibano e rodar nas ruas de Curitiba, ou brasileiro, sem pagar a documentação do meu carro. Se a Blitz me pegar, eu perco o carro. Isso é certo ou isso é errado? Certo ou errado? Certo. Porque o imposto beneficia todos que estão no reino. Assim também Deus estipulou, mas não estipulou. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Se você entendeu, entendeu. Muda a tua vida hoje. Quero que você entenda de uma vez por todas. Ser embaixador. Teu reino te defende. O Senhor Deus levanta exército para te proteger. Certo? Mas o embaixador, ele é mordomo. Porque eles cuidam das coisas que não são dele, cuidam das coisas do reino. O que nós temos que entender, meu Deus, se eu conseguir, que Deus me ajude nas palavras, porque o conteúdo que eu tenho é grande, mas eu tenho que sintetizar de uma forma que você entenda. O que você fez com a sua vida? Quem entregou a sua vida a Jesus? Levante a mão, todas as pessoas que entregaram a vida a Jesus que estão aqui, levante a mão, bem alto, certo, balança de um lado para o outro para mim ver, Jesus está vendo aí? São tudo teu, certo? Tem muita gente que vive na escassez, porque tem Jesus apenas como seu Salvador, mas nunca vão viver as maravilhas do reino, porque não o fizeram seu Senhor. Vou morrer no deserto. Pergunta para mim, qual a diferença, pastora? Como Salvador, nós aceitamos o sacrifício da cruz. Mas quando Ele se torna nosso Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que para que a gente possa ser salvo, a gente tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Quando Ele passa a ser o nosso Senhor, nós passamos a ser escravos dEle. Éramos escravos de Satanás, e no momento em que nós entregamos a vida a Jesus, passamos a ser escravos de Jesus. Apóstolo Paulo sabia disso quando disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que é o seguinte, na época das senzalas, também tinha senhores de senzalas que eram tão bons, tão abençoadores, que quando o escravo recebeu a carta de alforria, rasgou. E voluntariamente serviu, porque era tão bem cuidado e amado, que não quis deixar o seu Senhor. Consegue entender isso? Nós estamos debaixo de um senhorio, ou do diabo, ou de Deus. Do diabo pelo pecado, de Deus pela nossa entrega de vida. Entenda uma coisa que a pastora está dizendo. O embaixador do reino, ele é representante do reino, mas não é dono de nada. Tudo que ele tem pertence ao reino. Quer que eu te prove isso? Eu vou te provar. A casa que você tem, você vai levar para o céu? O carro que você tem, você vai levar para o céu? O meu avô, pai do meu pai, tinha um ciúme de um pé de pitanga, que ele brigava que eu tinha que comer pitanga escondida do meu avô. O meu avô morreu, venderam a casa, qual foi a primeira coisa que fizeram? Cortaram o pé de pitanga. O pé de pitanga era do meu avô? Estava sob o domínio dele, e ele cuidou muito bem. O que nós temos que entender é que nós não somos donos de nada, nem dos nossos filhos.
Nada. Hoje, a minha casa está comigo. Daqui a 50 anos vai ter outra pessoa lá. E a minha casa, Deus a entregará a outro. De quem que é a minha casa? De quem que é o meu carro? De Deus. Eu sou apenas quem? Eu estou mordomeando aquele sítio para que Deus possa salvar muitos meninos lá e muitos pastores sejam libertos lá. Há um propósito e eu estou comandando. Enquanto eu vivo, usufruo do benefício que eu tenho. A minha vida é dele, porque quando não estava com ele, eu vivia presa, escrava do pecado. Sim ou não? Presa a vício, depressão. Quando ele entrou, ele me trouxe paz e alegria, salvou meu casamento, trouxe alegria na minha vida, curou meu filho, me libertou. Então a minha vida é dele. De quem que é a minha vida? Quando eu morrer, eu vou para onde? Vou voltar para quem? E ele é o quê? Meu dono. Então, tudo bem. Quem deu a tua inteligência? Os dons, talentos, a unção para conquistar riqueza. Deus. Diga, tudo que eu tenho é de Deus. Diga, sou escravo. Eu tinha que entregar quanto para Deus? Quanto que eu tinha que entregar? Tudo. Quanto que nós tínhamos que entregar para o dono? 100%. Hoje eu vi uma moça falando comigo na internet, pedindo para mim uma oferta. A gente fica meio preocupada com essas ofertas que pedem na internet, que a gente sabe que tem muito golpe, né? Infelizmente não é a nossa maldade, mas a maldade que está no mundo. Mas ela falou uma coisa sobre salão de beleza. Ela disse, o salão que eu quero trabalhar é muito bom, porque ele dá 75% de comissão. E eu só dou 25% para o salão. Bacana, né? Deus dá tudo para nós. Dá talento, dá inteligência, dá saúde, dá ideia, dá autoridade, traz conexão, eleva o nosso nível, entrega a palavra, nos fortalece, tudo, Ele dá tudo para nós. Ele é dono, Ele é meu dono, não sei se o que Ele é teu, mas Ele é meu dono. E Ele disse, tudo bem, fica com 90% e só me devolve 10%. E ainda multiplica os 90 que ficaram na nossa mão. Para quê? Para que mais cadeiras sejam compradas, mais prédios sejam abertos, mais palavra seja divulgada, mais divulgação tenha, para que outros possam ser curados, mais meninos estejam na casa de recuperação sendo libertos, os projetos que estão para ser inaugurados aí possam ser colocados. Por quê? Dinheiro não é só para o nosso deleite. Eu oro para multiplicar. Mas se muitas pessoas não tivessem ofertado, os garotos que estão trabalhando aí na igreja hoje, que foram libertos na Casa Manai, não estavam servindo a Deus aqui. A riqueza não é só para o nosso deleite. Nós queremos colocar um projeto aqui do lado para recolher 100 crianças por dia, tirar dos mocó de droga, crianças de 6, 8, 10 anos que já estão sendo viciadas pequenininha. Ah, mas eu vou orar, multiplicar, e daí vou para Cancún. Vá para Cancún, mas primeiro entrega para o rei o que ele precisa, para ele dar continuidade, para que outros sejam alcançados no reino. Ele já te deu saúde, inteligência, conexão, abre as portas da unção da multiplicação, te coloca por cabeça, mas devolve. Por quê? Porque há uma operação resgate. Preste atenção. Sequestraram os filhos de Deus. Satanás sequestrou os filhos de Deus. Os filhos de Deus foram sequestrados, levados embora. E há uma operação resgate para trazê-los de volta para casa. E Deus mantém essa operação com os 10% que Ele pede para devolver e com as ofertas que você precisa trazer aos pés dEle. Você foi salvo
porque essa operação está sendo patrocinada todo dia. Você está aqui porque pessoas fiéis entenderam, e hoje a tua mente está fazendo um bug, para chegar a lugares altos, para que você possa influenciar a outros. Então, ore, agradeça, mas reparta, entregue, porque enquanto você está fluindo como um embaixador que está mordomiando o reino, aqui nesse país, Brasil, não vai te faltar óleo sobre a tua cabeça, não vai faltar multiplicação de Deus sobre a tua cabeça, o poder do Espírito Santo de Deus vai te levantar, porque Deus me manda dizer, eu estou no controle.